Eu vou gravar essa chamada, tá? Fala, galera, tudo bem? Então, olha só, a proposta inicial sempre foi, há muito tempo eu venho conversando com os alunos, principalmente do presencial, em fazer rodada de simulado, né? Porque isso é importante para vocês visualizarem, e eu acho que a gente precisa ver um simulado mesmo, não só por tema, como alguns outros lugares fazem, por questões. Eu lancei esse simulado, acho que foi até prazo curto, né? Porque eu lancei ele dia 25, hoje já é dia 29. Mesmo assim, a galera veio comentando bem. A gente vai fazer a resolução desse simulado agora. Tá? Para aquele que não está assistindo agora, tá pegando isso gravado, tá? Toda essa resolução, Júlia também que chegou agora, eu vou passar no grupo. Então, eu vou formar um PDF com essa informação e vou jogar no grupo, sem problema nenhum, tá? Provavelmente vem uma galera que vem chegando depois, até por causa do horário, mas vamos lá. Olha só, até para a gente não se estender, né? Eu coloquei esse horário estratégico, porque eu também sou uma pessoa que fala muito. E aí eu sei que se ficar muito tarde também dá ruim. Então, a gente vai devagar nessa informação. Olha, a UERJ ela tinha um padrão, e eu vou conversar uma coisa com vocês, até que eu escolhi fazer nesse formato, devido à prova de qualificação, não é agora, tá? E também devido a um recesso que teve, né? Vamos dizer assim, um recesso que teve das provas discursivas. Entenda o seguinte: a primeira coisa muito importante quando você faz a prova da UERJ é que nunca, em hipótese alguma, a questão da UERJ tem um comando. Geralmente vão variar em três, na verdade é dois, três ou quatro comandos. Quando tem quatro comandos, cada comando vale meio ponto, né? De forma geral. Quando tem três comandos, é porque um comando é mais difícil, certo? E os outros dois valem cada um meio ponto. Lembrando que cada questão da UERJ vale 2 pontos, tá? E quando tem dois comandos, cada um vale 1 ponto, beleza? Tranquilo? Eu variei muito nas questões, acho que quase nenhuma nesse primeiro eu coloquei 4 comandos, mas a maioria eu coloquei 3, tá? Foi escolha. E são perguntas, às vezes fáceis, às vezes repetitivas, e se vocês continuarem nesse esquema de simulados, vocês vão reparar que são realmente repetitivos. Bom, e aí a gente começa o seguinte: questão número 1, eu vou pegar logo o meu marca-texto para a gente começar a fazer. Espera aí. Ó, questão número 1. A tabela abaixo apresenta as cores das soluções em água em determinados compostos inorgânicos. Eu tenho sulfato de cobre, e aí essa cor gera uma solução aquosa com a cor azul. Sulfato de sódio, que tem a cor incolor. Cromato de potássio, que é amarela. Nitrato de potássio, que é incolor. E cloreto de potássio, que é incolor. Então, vamos começar a entender o seguinte: uma solução iônica. Eu toco aqui, a gente já vai começar a escrever. Em algum momento eu lanço a resposta. Entenda o seguinte: deixa eu ampliar, aproveitar que é o momento, a gente vai diminuindo. Antes de explicar o comando dessa questão, eu quero que vocês entendam uma coisa que isso vai ser frequente em outras questões. Toda vez que você tiver uma solução de sais, sal é um composto iônico. Ponto. E soluções iônicas seriam com íons, são sempre, né, cátion separado de ânion. Então, é uma grande sacada, porque quando você lê o comando dessa questão, vamos começar. Eu gosto de marcar de verde o comando. Ó. Escreva o número atômico do íon que é responsável pela cor azul nas soluções aquosas. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Indique, outro comando, o tipo de ligação interatômica que forma o composto cloreto de potássio e a fórmula química do nitrato de potássio. 3 comandos. 3 comandos. Essa questão acaba que fica um pouco menos complexa, porque o primeiro comando parece difícil, mas nem é. Ele está isolado, então ele vale 1 ponto. Beleza. Qual é o íon? Qual é o íon que gera a cor azul nas soluções? Bom, a cor azul é gerada pelo sulfato de cobre 2.
Só que aí a gente tem que pensar, será que é o sulfato que gera cor ou é o cobre? São íons diferentes. O sulfato é o ânion da estrutura, enquanto o cobre é o cátion da estrutura, tá bom? Para quem não sabe, vamos lá, olha só. Sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2. Só uma pergunta, porque eu nem fiz isso e mais pessoas estão chegando. Vocês estão com dificuldade para visualizar ou tá boa a visualização? Pode ir falando, por favor. Tá bom? Não tem problema nenhum. Acho que tá... Ou até abrir o áudio caso tenha dúvida também. Tá, não... tá de boa. Beleza. Olha só. O sulfato de cobre 2, o íon sulfato, é derivado de um ácido muito cobrado, que é o ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4, tá? E o H2SO4 vai gerar íons H+, e o SO4 como sulfato. E como ele vai estar ligado ao cobre, cobre tem carga +2. Então, sulfato de cobre 2 seria cobre SO4. Beleza. Sulfato de cobre 2 é esse íon em meio aquoso, vai ocorrer separação, cobre 2, sulfato -2. Se você reparar, o que é interessante é que o sulfato é um íon que se repete em uma outra solução. Existe o sulfato de sódio. E o sulfato de sódio é a mesma ideia, só que eu teria que pensar assim, ó. Sulfato de sódio. E aí, quando eu falo do sulfato de sódio, eu vou ter que lembrar o seguinte: sódio é um elemento que pertence à família 1A. Ele é um elemento que é um metal alcalino, e todo metal alcalino tem NOx fixo. Então, o sódio já tem carga +1. Conclusão: Na2SO4 na hora de montar o íon. Eu estou falando um pouco mais rápido sobre a montagem dos íons, porque nem é a prioridade nessa questão. Né? Eu acho que provavelmente, se vocês pegaram para fazer essa questão, nem precisaram montar isso mentalmente, né? Porque a ideia já surge. Você entende que o sulfato está presente nesses dois compostos. Mas em um ele adquiriu a cor azul, no outro não faz sentido. Então, o íon que dá a cor azul ao composto é o cobre. Ou seja, esse cara é o que dá a cor azul. Responsável pela cor azul, tá? E aí, como eu pergunto o número atômico, vou voltar, porque eu não coloquei a tabela, tá? E aí eu vou... Deixa eu descer aqui no PDF. Deixa eu descer aqui no PDF. Pronto. A tabela, na próxima, eu vou até olhar. Acho que ficou um pouco desconfigurado, mas dá para conseguir, sim. Aqui, ó. Pronto. Para a galera que chegou depois, eu comecei a falar um pouquinho, eu esperei uns 5 minutos para começar a falar da questão. E aí é o seguinte: todo esse arquivo que eu estou gerando aqui agora vai ficar disponível lá no grupo, tá? Eu vou jogar lá depois. E eu estou gravando essa chamada, beleza? Tá? Daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais. Até o momento eu rabisquei e eu vou fazer o seguinte: eu fiz isso quando estava gravando as resoluções de questões da específica, que eu estou gravando. Eu vou abrir essa caixa como se fosse aqui que eu coloco as respostas. Quando você pegar o PDF, você sabe que eu estou rabiscando, informando as coisas, porém, é aqui que eu coloco o PDF. Tá bom? O PDF, a resposta. Nesse caso, o número atômico do íon é o número atômico do cobre. Acabou. Cuidado que o número atômico está em cima. O número atômico está em cima. Então, quando você for botar aqui, ó, número, na verdade não precisa simplificar, número atômico. Não precisa escrever número atômico do íon que gera a cor azul. 29. Tu não vai escrever que é cobre só ou botar a sigla. Se tu botar a sigla ou cobre, mas colocar o número atômico, pelo menos faz sentido. Mas o que você tem que destacar é o que ele está perguntando, o número atômico. Tá? Cuidado muito com isso em questão R. Tem hora que ele pergunta o nome, tem hora que ele pergunta o símbolo, tem hora que ele pergunta alguma informação sobre ele. Tá? Nesse caso, ele queria o nome atômico do íon, cobre 2.
o número atômico seria, né, 29. Seria até problemático se fosse do sulfato, isso não faz sentido. O sulfato não é um elemento, como é que ele poderia dar cor? Uma outra curiosidade, repara o seguinte, eu tenho 3 soluções com potássio. Eu poderia afirmar que quem dá cor amarela ao composto é o cromato. Não vou entrar em detalhes, porque não precisa aqui agora. Depois a gente pode até conversar sobre como é o cromato. Mas o cromato em si vem do ácido crômico. Aí teria que montar a estrutura dele para montar. Se eu não me engano, CrO4-2. Beleza? Tranquilo? Acabou a questão? Claro que não. Eu que estou falando muito para pouca questão. Olha só. Olha só, aqui. Indique o tipo de ligação interatômica que forma o composto cloreto de potássio. Eu vou ter que vir aqui, peraí. Cloreto de potássio está aqui. Qual é o tipo de ligação interatômica que forma o cloreto de potássio? Preciso montar o cloreto de potássio para saber isso? Não. O composto não é um sal? É. Então, qual é o tipo de ligação interatômica que forma compostos salinos? Iônica. Vou escrever aqui. Posso montar? Claro que eu posso montar. Ligação iônica. Olha só, outra coisa que é importante, não confundam ligação interatômica com ligação intermolecular. Nem é legal chamar de ligação intermolecular, mas pode ser citado. Ligação interatômica, que seria a ligação entre átomos, está no próprio edital da UERJ. Ele fala assim. E aí pode ser iônica, metálica ou covalente. Tá bom? Iônica, metálica ou covalente. Como o composto é cloreto de potássio, obviamente já sabia que ele era um sal. Mas, se você não sabe, cloreto é o cloro vindo do ácido clorídrico. Então, aqui, ó, para eliminar as dúvidas, cloreto de potássio. Cloreto veio do HCl, que é o ácido clorídrico, hídrico vira eto. Só que na forma de sal, né, na forma iônica, esse é o cloreto. Potássio, K+, então ficaria KCl. E se você olhar na tabela periódica as eletronegatividades, deixa eu pegar o marca-texto, o cloro tem 3 e o potássio tem 1,8. Dá 2,2, caráter iônico. Cuidado com o caráter da ligação, por mais que eu ache dá, vocês vão ver isso em outras questões, cuidado com isso, tá? Mas é ligação iônica, tá? Geralmente, quando esses caras problemáticos, por exemplo, existem sais onde você vai verificar que a diferença não dá 1,7, mas aí esses problemáticos a UERJ não cobra. Porque vai dar problema, pode dar cancelamento de questão. É diferente do Enem, é bem diferente o perfil do Enem e de outros vestibulares. Tá? Ligação iônica, e aí, olha só. Por último, fórmula química do nitrato de potássio. Estou fazendo a fórmula química de todo mundo, mas o que ele pede é do nitrato de potássio. Então, eu vou ter que desenhar. Aí sim, como é que eu chego à fórmula de um composto, nitrato de potássio? Como é que eu chego à fórmula de um composto a partir do nome? Se for sal, tu tem que saber a base dele. Tu tem que saber. É meio cômico falar isso, porque a base, eu tô falando do ácido, né? Base é de origem, no que eu quero falar, né? Nesse caso, o nitrato, eu vou ter que lembrar que ato veio do ico. Então, eu vou ter que saber quem é o ácido nítrico. Se você já sabe, portanto, fazer questões, parabéns, e é ótimo mesmo. Vocês vão reparar que a maioria já é comum. Nítrico, você tem que lembrar que o nitro é um ácido que tem H, tem o N, que é o nitrogênio, e o oxigênio na sua estrutura, porque é um ácido oxigenado. Nítrico é quando o nitrogênio tem carga mais 5, que é o maior NOx possível para ele, já que ele pertence à família 5A. Hidrogênio mais 1. Então, para que isso dê certo, a estrutura é HNO3. Conclusão, o nitrato é NO3 menos 1. Se o nitrato é menos 1 e o potássio, como é um íon pertencente à família 1A, é mais 1, o nitrato, a fórmula química do nitrato é NO3, tá? Então, fórmula química
KNO3. Curiosidade para quem está aqui, fórmula química, porque fórmula molecular é estranho falar para um composto que é iônico. Né? Fórmula molecular é para composto covalente, mas às vezes cai em questão, tá? Às vezes isso cai em questão. Foi questão moleza, questão 1 da prova, tá? Uma coisa que é interessante quando você vai pegar as provas bem mais anteriores. As provas mais próximas a 2020 houve uma mudança na estrutura, então já não sei te dizer como vem para frente. Não posso posso supor, na verdade eu posso, mas eu não posso extrapolar. Antigamente a prova da UERJ tinha uma divisão muito clássica e que mudou nessas últimas provas, que eram 3 questões gerais, 3 questões de orgânica, 3 de físico-química e a 10 era a difícil, né? A do chutômetro. Né? Chutômetro no modo de falar, mas é chutômetro do tema. E aí mudou. Então, assim, se tu pegar de 2019, tá nessa pegada. De 2020, não. E aí veio pandemia, então já não sei te dizer como é que seria agora. Então, quando eu preparo esses simulados, eu estou mixando um pouco mais do que traçar esse padrão. Bom, já falamos bastante sobre a questão 1. Eu posso passar, até porque tem bastante coisa para a gente ver. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Bom. Se não, não tem problema. Vamos passar para a próxima questão. Tá? Olha só. Enxaguantes bucais. A presença de um agente antimicrobiano que combate as bactérias responsáveis pelo odor desagradável da respiração. Um dos mais usados possui a seguinte fórmula. Eu tenho essa estrutura aqui. Beleza? Além dessa estrutura, uma das outras formulações de enxaguante bucal pode conter fluoreto de sódio, que ajuda a fortalecer os dentes e a prevenir a formação de cáries, atuando na remineralização do esmalte dental. E o etanol, que possui propriedades antissépticas e auxilia na redução da proliferação da bacteriana na boca. Pausa, muita coisa. O que me importa é agora, nomeie, primeiro comando, os grupos substituintes, ou seja, as ramificações na estrutura do fenol. Pô, fenol é esse cara aqui, né? Ó, anel aromático, fenol, beleza. Quem são os grupos substituintes? Esse grupamento que está aqui e esse grupamento que está aqui. Aqui é um CH3, aqui é um CH, CH3, CH3. Tá? Beleza, são esses dois grupamentos. Pode sim, pode sim. Pode falar, Joia. Não, era só pra saber se podia falar. Não, pode sim. Não tem problema não. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então vamos voltar para cá. Acabei me empolgando aqui. Ele fala do nome, né? Obviamente, nome dos grupos substituintes. E aí ele pede também a fórmula química do sal inorgânico citado no texto. Então eu tenho o nome dos grupos substituintes e eu tenho a fórmula química do sal. 2 comandos. Terceiro comando. Escreva, represente em seguida a fórmula estrutural do isômero de função do etanol. Tu repara que o em seguida, que é extremamente comum essa fala, não sei por quê, acho que é tique nervoso de quem produz essa prova, porque se tu pegar todo 2020, 2019, 2018, é sempre essa pausa no comando para meter o em seguida. Em seguida, e aí ele dá um segundo comando. Esse segundo comando é o que vale um peso a mais. Ótimo. Né? Esse é o ponto 1, e os dois outros comandos valem cada um meio ponto. Não acho, quer dizer, na hora que eu montei e segui esse pensamento, mas agora escrevendo, não acho que tem a mesma, para mim quase tem o mesmo peso, poderia até botar mais um comando nessa questão, poderia, tá? Mas vamos lá. Nomeie os grupos substituintes na estrutura do fenol. O fenol tem o grupo hidróxi, mas não é esse que eu tenho que colocar. Como é uma questão teórica, eu não preciso de conta, eu já vou abrir a minha caixinha de resposta, tá? Deixa eu mudar a caneta para preta aqui logo. Vou fazer igualzinho a caixinha de desenvolvimento da UERJ, tá? Aqui, ó. Pronto. Só não sei se está bom o tamanho, mas vamos lá. Vamos supor que tá. Grupos
substituinte. Os grupos são, tanto faz a ordem, que isso não está dando nome, tá bom? Não é a ordem alfabética para você botar, mas seria metil, que é esse grupamento, essa ramificação com um carbono. Lembra, eu estou falando das ramificações no fenol. O fenol é o anel aromático com a hidroxila. Então, é o metil e isopropil. Bruno, eu não chamo de isopropil, tudo bem, porque tem outro nome. Esse é o nome mais correto, mas só que sec-propil também serve, tá? Sec-propil também serve. Então, você poderia botar metil e isopropil, metil ou e sec-butil. São essas as duas respostas aceitáveis. Beleza? Segundo é a fórmula química do sal inorgânico. De novo, nomenclatura. Tu fala assim, caraca, Bruno, tu não repetiu, não? Pior que não. Fiz de propósito. Porque funções inorgânicas dificilmente é o tema principal de uma questão da UERJ discursiva. Funções inorgânicas é algo que sempre vai ser abordado em quase todas as questões. Parece que é complemento, né? É enchimento de questão. Ah, essa questão aqui é de orgânica, legal. Vou botar um. Apareceu um nome lá, vou pedir para dar nome. Sabe? É um meio ponto a mais ou um meio ponto a menos. Fluoreto de sódio. Presta atenção, é isso que ele pede? Do sal inorgânico no texto. Fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio, na sua estrutura, Na. Peraí, calma aí, eu já fui botando a resposta, né? Fluoreto de sódio. Poxa, a gente fez a questão número 1, por mais que não seja o que ele pediu, eu falei do cloreto de potássio. Então a gente pode pensar igual. Eto veio do hídrico, veio do ácido fluorídrico, que é o HF. Ácido fluorídrico gera como íon o fluoreto com carga -1. E o sódio, também um metal alcalino, carga +1. Ou seja, a fórmula química do Na, do fluoreto de sódio, é uma ligação entre os dois, como os dois têm cargas opostas, NaF. Nesse caso, fórmula química NaF. E em seguida, a fórmula estrutural de um isômero de função do etanol. Beleza, olha só. Isomeria, isomeria, isomeria. Isômeros de função, por sinal, para alguns eu já até passei, quem já é aluno quem algum meu aluno de escola em si, alguns eu já passei, outros não. Depois eu vou deixar disponível para vocês um resumo que eu fiz de isomeria plana, para lembrar quando é de função, quando é de posição, quando é de cadeia, por aí vai. É bem legal, por sinal. Tá? É um esqueminha, né, de mapa mental para fazer, mas funciona. Isômero de função são os isômeros que a gente mais tem complicação. Na verdade, não, minto. É um que tem menos complicação, mas é porque a gente tem que saber já no tino quais são os isômeros mais possíveis. Tá? Quando você tem na isomeria de função, vou botar de azul claro. Não, no azul claro não funcionou. Isomeria, o que significa isômero? Isômeros são compostos, né? Isômeros de função. O que significa isômeros? Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém têm estruturas diferentes, são compostos diferentes. Isomeria de função, tu tem que entender logo de cara que se o cara é um álcool, provavelmente tu vai encontrar um éter com a mesma fórmula. É essa a sacada dessa questão, tá? Assim como se o cara é um aldeído, né? Isso é muito comum com as funções oxigenadas. Você vai encontrar com a mesma fórmula molecular, provavelmente, uma cetona. Então, quando uma questão te pedir um isômero de função de uma cetona, tu já pensa no aldeído. Quando o cara pedir um isômero de função de um álcool, tu pensa no éter, tá bom? Se o cara te pede ou álcool ou fenol, tá? Vou até abrir aqui um espaço. Ou fenol. E às vezes o próprio fenol, se tiver uma cadeia carbônica, pode gerar também um isômero como um álcool. Não, não era isso que eu queria fazer. Pronto. E por último, ácido carboxílico.
tem o isômero que a gente conhece como éster, tá? Éster, também já frequente em prova da UERJ. Pedir isomeria de função de um éster ou de um ácido carboxílico para você montar uma estrutura. Nesse caso, o único isômero de função possível para o etanol, tu tem que desenhar primeiro o etanol. O etanol é CH3, CH2OH. Et quer dizer dois carbonos e tem hidroxila em um dos carbonos. Como só tem dois, tanto faz em qual carbono tu coloca a hidroxila. E um isômero de função para esse cara, tá? Um isômero de função represente a fórmula estrutural. Isômero de função só poderia ser um éter. E aí você pode fazer de dois jeitos. CH3O, CH3. Repara que nessa questão específica ele não identificou qual tipo de fórmula estrutural você coloca. Então você poderia fazer em bastão ou até a fórmula estrutural completa, que ninguém gosta de fazer, mas é aquela com todas as ligações estruturais possíveis. A UERJ, quando coloca uma específica, ela avisa. Ela fala assim, em bastão ou em linhas, né, que ela fala, em linhas, né, que seria o em bastão também. Aí você tem que colocar esse de baixo. Nesse caso, tanto faz, tá? E a última forma, eu não vou desenhar também, só para ficar certo. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu abrir esse espaço, pegar essa caixinha, aumentar aqui. E a outra forma de apresentação seria essa. C, H, H, H. São éter, tá? Curiosidades não precisa para essa questão, mas o nome desse éter, né? Se tem duas cadeias com um carbono só, é metano. Mas não precisava não, tá? Acabou, matamos a segunda questão. Já foi quanto tempo já disso aqui? Ah, meia hora. Acho que a gente tem que acelerar, senão a gente vai até muito tarde, né? Fechamos duas questões, não fechamos? A gente pode partir então para a questão 3. Olha só, essa questão que eu queria falar com vocês principalmente. Conversando com alguns amigos também, outros professores de química, quando eu apresentei para eles o simulado, até para passar para outros alunos, provavelmente de repente alguém chegou aqui de outro também, é, e para conversar sobre padrões de prova, né? Porque a gente troca experiências, e veio um debate sobre isso aqui, ó. Tá? Quem me conhece há um bastante tempo fala que eu perturbo muito com informações de constantes na tabela periódica. Só que qual é a sacada? Nesse último exame de qualificação, que agora aconteceu em junho, houve a constante e não foi na tabela, foi na questão. Então a gente fica na dúvida: será que porque as últimas provas da UERJ não deram nenhum valor na tabela? Então, assim, será que é uma mudança ou não? Mas, assim, uma professora amiga minha me conversou comigo assim, Bruno, não sei também. Pode ser uma aposta, pode não ser. Pode ser porque gases também está no edital de física, então por isso que ele acabou não colocando a constante na tabela. Aí meu debate era porque até as constantes físicas também continham a tabela, né? Já teve provas de 2017 que tinha uma lista de constantes físicas junto com a tabela. Bom, uma coisa que eu falava e não falo mais. Eu falo que pode acontecer de um jeito ou pode acontecer do outro, dado esse último exame. Nessa questão, eu preferi colocar o valor aqui, para não manipular a tabela periódica de vocês. Tá bom? Bora lá para a questão. O propano, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o metano são substâncias químicas amplamente estudadas e presentes em diversas situações no nosso cotidiano. Esses compostos possuem algo em comum. São todos gases encontrados na atmosfera terrestre. Propano, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e metano. Não vou ler a outra parte. Considerando que todas essas substâncias citadas no texto são gases ideais e que a constante dos gases é igual a 0,08, calcule a massa de propano, que ocupa o volume de 4 litros a 27 graus Celsius em uma atmosfera. O cara te deu todas as informações para tu fazer a lei dos gases, que a gente conhece como PV, NRT.
Ótimo. Eu já sei, então, eu vou voltar e marcar aqui o meu comando, né? Volume de 4 litros, 27 graus Celsius, 1 atmosfera. Constante foi dada. O que ele pergunta é a massa. Nossa, eu marquei tanta coisa. Peraí, calma aí. Massa do propano, que é a principal informação, correto? Beleza. Em seguida, escreva a fórmula estrutural do gás essencial para a fotossíntese das plantas. Escreva a fórmula estrutural do gás essencial para a fotossíntese das plantas. Beleza? Eu vou ter que olhar aqui, né? Não é a pergunta direta. E a polaridade do gás responsável pela chuva ácida. 3 perguntinhas. Vamos lá. Direto, não é uma questão de conta, eu já posso fazer minha caixinha. Não, tá com marca-texto. Deixa eu pegar aqui. Caneta preta. Olha isso. Primeiro, para fazer a primeira parte da questão, eu vou ter que calcular a massa do propano. Para isso, eu vou ter que usar PV NRT, onde eu sei que a pressão é 1 atm, eu sei que o volume dado no material são 4 litros, eu sei que o número de mols eu não tenho, eu sei que o R é 0,08 e a temperatura é 27 graus Celsius, que somados com 273 dão 300 Kelvin, porque a temperatura tem que ser passada em Kelvin. Ok? Beleza? Bom, com isso, a única informação que falta falar é o número de mols. E aí você vai aplicar o quê? PV-NRT. Beleza. Pressão 1, volume 4, número de mols não sei, o R 0,08 e a temperatura igual a 300. Para que eu consiga resolver isso, eu vou ter que passar todas as informações para o outro lado. Então, isso aqui, primeiro, né, vai ficar M igual a 4 sobre 0,08 vezes 300. Eu botei 30 aqui, não sei por quê. Na hora de fazer essa conta, eu vou descer aqui para ficar mais visível. Eu vou facilitar a minha vida. Eu vou fazer 4 sobre 8 vezes 3. Como é que eu fiz isso? Essas duas casas decimais que estão aqui multiplicando, seria vezes 100, eu tirei das casas decimais da vírgula. E aí me faz mais sentido essa informação. Eita, quase que vou o fone agora. Me faz mais sentido. E aí eu não costumo resolver. Eu vou simplificar essa conta e vai ser 1 sobre 6. 1 sobre 6 eu parei aí. Parei aí minha conta. Mols. Não é isso? Porque, olha só, por 4, aqui dá 1, aqui dá 2. 1/6 de mol. Você vai dar uma fração, por sinal. Por quê? Porque eu não vou dar resposta em mol. Ele pergunta em massa, né? Pô, Bruno, como é que eu passo de mol para massa? Se você está com uma informação em número de mols, para passar para massa, tu tem que fazer o quê? Mexer com massa molar. De mol para massa, você multiplica pela massa molar. Se você tivesse em massa, você divide pela massa molar. Bom, nesse caso em específico, como é que vai funcionar isso? Você, nesse caso, calcula a massa molar do propano. Propano. Propano é CH3, CH2, CH3. A massa molar desse cara está tabelada. Posso pegar a tabela aqui para visualizar isso. Carbono, 12, Ô, hidrogênio. Bruna, Pode falar. por que que você passou de Celsius para Kelvin? Ele Boa, pediu? boa. Toda vez que você calcula algo com gases em química, você precisa ter uma escala universal. É sempre em Kelvin. Ah, tá, E ele entendi. nunca Tá. vai te dar essa informação de constância. Sempre tem que ser passada para Kelvin. A explicação mais lógica para a gente pensar isso é o seguinte: volume não existe volume negativo, correto? O zero do volume é o zero. Para Isso. pressão, o zero é o zero. Para número Uhum. de mols, a quantidade de matéria, o zero é o zero. A escala de Celsius é uma escala relativa. A escala de Celsius ela tem abaixo de zero, tem negativo, não faz sentido. Por isso que você converte para Kelvin. Não sei se tu sabe, mas em Kelvin o zero é o zero absoluto. Não existe nada abaixo de zero. Sim, tá. Então sempre que for uma questão desse estilo tem que passar para Kelvin, né?
Sempre, 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 sempre. Tá, Beleza? tá. E já Obrigada. foi na objetiva, na verdade, da UERJ, 2 vezes já caiu só a conversão. Ele pedia para converter para Kelvin. É algo que é uma constante que ele não vai te dar. Já a parte do suposto que tu sabe passar. Mas acho que a problemática não é passar, é lembrar de passar, né? Sim. Tá? Tomara que a questão seja só passar. É, né? Aqui, por exemplo, até facilita a vida, né? Repara que ele bota sempre uns graus Celsius quebrado, né? 127, 27 para arredondar mesmo em Kelvin, tá bom? Toda questão que Tá você bom, usa obrigada. cálculo é porque que acontece? As variações em grau Celsius é a mesma que Kelvin, então acaba que a gente utiliza a mesma coisa. Mas toda vez que você tiver uma questão nesse formato, né, de variação, você pensa sempre em Kelvin quando for conta. Principalmente se for quantificar com alguma coisa, tá? Beleza. Acho que também não tem muita outra fórmula para falar, então é só nessa mesmo, né? É que na graduação outras coisas tem, mas não, para a gente só tem essa mesmo. Se liga, a massa molar do propano seria 3 vezes a massa do carbono, que é 12, mais os hidrogênios, são 8 hidrogênios, 8 vezes 1. Então isso aqui vai dar 36 mais 8, que dá 44. Aí agora não tem para onde fugir. Se eu tenho um número de mols é igual a massa sobre massa molar. Ou seja, se eu tenho 1/6 de mol, é igual a massa sobre 44. Conclusão, você passa esse número multiplicando. Não vou ficar rabiscando muito. A massa final vai ser igual a 44 sobre 6. Agora eu simplifico. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 22 sobre 3. E aí você vai dar algo aproximado. Eu deveria ter aqui no comando aproximado? Deveria. Aí foi erro do seu autor. E aí eu falo mesmo quando acontece isso. Eu jurava que o número não daria quebrado por aposta minha, e aí não tinha me ligado. Isso aqui dá quebrado, isso dá quebrado, isso dá 7, né? Porque 21 dividido por 3 dá 7, né? 7,33333, uma dízima periódica, tá bom? Então, aproximadamente 7,3, vamos dizer assim. Como é que você escreve o calcule? Presta atenção nesse comando que eu vou marcar de rosa. Calcule não é para escrever resposta. Tu tem que escrever o desenvolvimento. Pode pegar qualquer prova anterior da UERJ, onde te dá o comando calcule. Se tu não escrever a argumentação que você quer, não vai dar certo. Então você vai primeiro, como é que tu vai escrever isso? A fórmula PV-NRT. E aí tu vai substituir as constantes. Tu vai botar 1 atm vezes o volume, que é 4 litros, vezes o número de mols, vezes o R, 0,08. E aí tu bota os valores da constante do R, atm, litro. Bruno, precisa botar as constantes? Eu não gosto de botar, mas bota, sabe? É melhor. E outra coisa, acho que foi a Bia que perguntou, não sei se foi a Bia ou foi a Joia que perguntou, falando sobre a passagem para Kelvin. Olha a sacada boa, ó. Sempre bom olhar as unidades. Olha aqui o Kelvin avisando aqui também. Na própria constante, tá bom? E por último, a temperatura em 300 Kelvin. Agora, tu vai precisar, se quiser pode botar cada informação entre parênteses para ficar mais limpa a tua montagem. Tu vai precisar botar o cálculo inteiro? Não, não precisa. E eu botaria 1/6 de mol. Colocaria igual depois massa molar igual a 44 gramas por mol, massa igual a 7,3, né, aproximadamente, gramas de propano. E aí tu fecha a resposta assim. Bruno, eu conheço uma outra fórmula. Não sei se vocês conhecem. Estou fazendo a pergunta para responder, né? Outra fórmula para fazer esse tipo de questão. Em vez de usar PVNRT, como N equivale a isso aqui, você pode escrever essa fórmula também. Não sei se alguém aqui fez usando ela. PV é igual a MRT sobre massa molar.
Tem outras derivações também, mas eu vou deixar quieto para a gente não viajar tanto ainda, já que já tem 45, a gente está na questão 3. Pegaram? Treine em montagem de questão UERJ. Treine em montagem de questão de cálculo. Observa os comandos. Os últimos comandos mais frequentes da prova da UERJ é indique, nomeie, escreva e calcule. Os 4 comandos mais citados na prova da UERJ são esses. Tá? Entenda cada um deles. Geralmente, todos os 3 primeiros que eu acabei de falar são para escrever de algo sucinto. Porém, o calcule, tenha certeza que tu tem que escrever a montagem. Tu não precisa escrever as tuas continhas. Tu não precisa escrever do lado tanto vezes tanto. Tu tem que montar a tua linha de raciocínio. Estaquiometria também é assim, tá? E aí a gente vai para a segunda pergunta. Qual é a fórmula estrutural do gás essencial para a fotossíntese? Você vem para a interpretação que o essencial para a fotossíntese é o dióxido de carbono, é o CO2. Fórmula estrutural, né? E aí você colocaria dupla para um lado, dupla para o outro. Não precisa se preocupar em representar os elétrons, isso não é fórmula eletrônica, é fórmula estrutural, ok? E do gás, a polaridade do gás responsável pela chuva ácida é o dióxido de enxofre. Cuidado. O SO2 você pode representar de 2 formas. A forma errada, caso queira fazer dizendo que ele tem uma. Olha isso. Pecado, botando aquela ligação de compartilhamento de elétron da ativa, né, para o oxigênio, mas isso está errado. Para o UERJ, isso não vai fazer diferença, porque você vai conseguir responder a polaridade do mesmo jeito. Lembrando que enxofre tem 6 elétrons, nesse caso, ele está fazendo uma ligação dupla com um oxigênio, e ele está fazendo uma ligação coordenada com outro oxigênio. Isso é uma justificativa, tu vai encontrar em vários lugares, mas não é isso que acontece. O enxofre, na verdade, ele expande o octeto, então tu vai encontrar ele, nossa senhora, um borrão aqui de tinta. Ele se expande para um lado e expande para o outro. Com isso, ele passa a ter 10 elétrons, tá? E aqui tem mais um parzinho para cima. Pelo fato de ele fazer 2 ligações e sobra um par de elétrons nele, eu já posso afirmar, por regras, que ele é uma molécula polar, mas a geometria dele é angular. Se a geometria angular força a ter carga, no caso dele, como o oxigênio é mais eletronegativo, a carga negativa está dissipada com os 2 oxigênios de baixo, enquanto a carga positiva está dissipada para cima. Conclusão disso, o SO2, ele tem a estrutura que a gente vai entender como polar, né? E aí você bota quanta polaridade, polar. Polaridade. Se quiser botar polaridade do SO2, polar. Ou molécula polar. Tá bom? Molécula polar ou polar é indiferente. Tranquilo? Fechamos mais uma, não fechamos? Podemos passar para a próxima? Questão 4. Eu acabei que a gente acabou falando muito tempo das questões mais tranquilas, mas isso é jeito, né, de costume. Tá? Para quem está aqui ou quem não escutou ainda, todas essas questões eu vou mandar para vocês, tá? Relaxa. Ah, não, concordo, mas o problema, Joia, é que as questões mais ao fundo, prova da UERJ, pegou as questões finais e saiba que vem pauleira. Pode ser que não, pode ser que seja um costume. Não, não, é verdade. Não pode perder a questão fácil, não, Marília. Não pode, não dá. Questão 1, questão 2, não dá, não tem como. Tem que matar. Se você pegar todas as provas anteriores da UERJ, são questões tranquilas, dá para matar, dá para fazer. Beleza? Deixa eu olhar se tem alguma problemática. Alguém entrou depois, mas não sei se você recebeu o link. Enfim, foi olhar o chat. O chat não, o grupo. Vamos? O objetivo é esse. Ó, questão 4. Aí eu vou acelerar um pouco por isso, mas não vou deixar de passar o conteúdo. Olha só.
as variações nas características dos compostos químicos, tais como solubilidade, ponto de fusão e pressão de vapor. Essa questão é ótima, pesada, mas ótima. Podem ser compreendidas através da análise de interações que ocorrem entre suas moléculas. Nesse contexto, podemos considerar os compostos orgânicos, como a acetona e o álcool isopropílico, cujas estruturas são apresentadas abaixo, como e o composto inorgânico amônia. Beleza. Vou mudar de marca-texto. Indique, dentre os dois compostos orgânicos considerados, aquele que apresenta maior temperatura de ebulição. E aí eu coloquei esse comando ótimo com uma sacada posterior, por isso que vale um ponto. Dificilmente a UERJ pede isso, mas pede. Me baseei nas palavras da própria UERJ, justificando tua resposta. Eu quero saber qual desses dois compostos tem maior ponto de ebulição e o porquê. De forma simples, curta. Repara que no texto ele fala que aqui, ó, ele dá a dica, compreendidas a análise das interações que ocorrem entre as suas moléculas. Então, eu vou ter que justificar isso falando de quê? De interações intermoleculares, tá bom? Beleza? Ponto para o primeiro comando, uma questão teórica, mas meio complexa, você tem que saber explicar. E aí eu venho aqui só para abrir minha caixinha de novo e faço isso aqui, ó. Vamos lá. Segundo comando, antes que eu esqueça que existe, nomeie a geometria molecular da amônia, ok, e o número de oxidação do nitrogênio dentro da amônia, dentro do composto de amônia. Olha só, eu não vou calcular aqui algo que quero que vocês entendam, se não tem uma dificuldade nesse caso. Essas duas moléculas de acetona e álcool isopropílico não são isômeros, mas têm massas moleculares extremamente próximas. A diferença entre o álcool isopropílico e a acetona são dois hidrogênios, se tu vê na estrutura. Ou seja, como ambas moléculas têm massas moleculares próximas, o que diz as propriedades serem diferentes são as interações entre moléculas. O álcool isopropílico tem uma hidroxila na sua estrutura. Então, a força de interação que prevalece para ele é a ligação de hidrogênio. Enquanto a acetona é uma molécula que não tem, ela é uma molécula polar, sim, mas não é uma molécula que tem na sua estrutura O ligado a H. Conclusão, a acetona tem uma força de interação menor. Na hora de responder, vamos lá. Se a acetona tem uma força de interação menor, ela é o que tem menor temperatura de ebulição. Então, composto com maior temperatura, né? Maior temperatura de ebulição. Dois pontos. Álcool. Pode botar o nome dele certo? Pode, mas vai escrever isopropílico. Está aqui escrito aqui, tu não precisa se preocupar. Propílico. Qual é o nome certo? Seria propandoisol. Isopro, isopropílico, tá bom? E aí, a outra justificativa, tu pode justificar os dois, a outra é, justificando, pode botar outro, ó, maior pressão de vapor. Bruno, o que é pressão de vapor? Pressão de vapor é quando o material tende a ir para o estado líquido, mais partículas tendem a ir para o estado gasoso. Isso é dado para quem tem menor força de interação. Quanto menor a força de interação entre as moléculas, maior a pressão de vapor. Então, é acetona a resposta. Conclusão, né? O álcool isopropílico tem forças de interação mais fortes que a acetona. Estou justificando. Logo, tem maior
Aqui eu vou abreviar para mim, tá? Só para a gente ganhar tempo. Temperatura de ebulição e menor pressão de vapor. Pausa, rápida mesmo. Nesse caso em específico, eu ganharia o ponto por escrever isso, obviamente, sem considerar, sem considerar o fato que eu abreviei. Não, eu não ganharia o ponto total desse caso. Bruno, mas tu não justificou? Justifiquei. Mas eu não falei qual é a força de interação do álcool. Eu não falei qual é a força de interação da acetona. Foi uma resposta superficial. O que o fiscal tá de olho, o fiscal não, o corretor tá de olho, é que eu fale que o álcool faz ligação de hidrogênio. Eu ganho um ponto porque eu sei que o álcool tem forças de interação maiores, mas eu não digo quem é. Então eu tenho que dizer que o álcool faz ligação de hidrogênio. E aí bota entre parênteses, ligação de hidrogênio, tá? Como eu falei, eu vou mandar depois um arquivo formato ERG, tá? Formato padrãozinho ERG. Esse eu não preparei. Então isso vai ser a mais para depois, tá? Enquanto a acetona faz ligação de hidrogênio. Eu tenho que fazer isso. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? NH3, amônia. A amônia, NH3, olha só, tem a estrutura N ligado a H, H, H. São 3 Hs e você tem que lembrar que ele quer o nomear. Nomear, tu vai desenhar a estrutura da amônia na prova? Não vai. Só vai lembrar que tem 2 elétrons e por isso a geometria dela não é trigonal, é piramidal. Então você vai escrever geometria piramidal. Qual é o outro fato? Número de oxidação do nitrogênio no composto. Tu pode ver isso pelas próprias ligações, ou tu pode ver indo fazendo NOx. Pelas ligações, ele está ligado a 3 hidrogênios. O hidrogênio é a carga positiva em todos eles. Ou seja, como o nitrogênio é mais eletronegativo, ele é menos 3. E aí você pode colocar como NOx igual. Eu já ia botar mais 3. Menos 3. Pronto. Resposta dada. Fluiu? Foi? Tranquilo? Bom, se tranquilo, vamos continuar. Estão vivos aí? Acho que bom. Olha só. Quando a gente fala, deixa eu ir para a próxima questão. Essa que é a problemática. Questão 5. Questão 5. Ozonólise, né? E aí cai reações orgânicas, é aonde o filho chora e o pai não vê, como a gente fala, né? Alcenos são hidrocarbonetos poucos comuns na natureza, compostos exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Enquanto os alcenos gasosos são encontrados em pequenas quantidades nos gases naturais e no petróleo, aqueles com 5 ou mais átomos de carbono são substâncias oleosas altamente reativas. Além disso, eles também podem passar por reações de oxirredução, como exemplificado na seguinte reação do alceno específico. Cara, O3 é ozônio, então é ozonólise. Tá? Eu vou falar quais são os 3 casos de oxidação para vocês de forma rápida. Sabendo que o composto orgânico X possui maior massa molar, escreva a fórmula estrutural e a função orgânica do composto X, represente a fórmula estrutural do composto Y. Eu vou ter que pensar em todo mundo, mas na hora de botar a resposta, eu boto de 1. Nomeie o agente redutor dessa reação de oxirredução. Questão bonita, mas pesada. Quando a gente fala de reações de oxidação, principalmente atuam em algum grupamento. É muito comum cair oxidação em compostos insaturados. Compostos insaturados. Nos compostos insaturados, tu vai ter 3 tipos de oxidação. E sendo bem sincero com vocês, tu tem que saber diferenciar cada uma delas. Então bota isso e marca em algum lugar,
que aí quando você estiver vendo reações orgânicas tem que saber, cai muito, muito, tá? O que a gente chama de oxidação branda é quando só quebra a ligação π, ou seja, a oxidação só atua sobre a ligação π, não quebra a ligação inteira. Tu tem a ozonólise, eu gosto de colocar a ozonólise aqui em específico, porque no meio do caminho, porque o reagente da oxidação branda e da oxidação enérgica é o mesmo. Só que na branda você usa um agente oxidante de forma diluída, em temperatura ambiente, em solução básica, enquanto na oxidação enérgica você intensifica os fatores cinéticos da reação, algo que vai fazer a reação acontecer mais rápido, concentrado, quente, ácido, beleza? Por quê? Porque na oxidação enérgica você quebra a ligação inteira e oxida ao máximo possível o composto. Dentre esses dois, você tem a ozonólise. A ozonólise é o ozônio atuando na oxidação. Então, já vou te dar uma dica. Ele é o agente oxidante, não é o agente redutor. Pronto. Já dei a dica aqui na pausa, aqui no chincha que a gente conversando. A ozonólise, ela só ocorre a quebra da ligação. E quando ela quebra essa estrutura, tá bom? Tem lá o formato que ocorre a quebra. Como é uma questão de resolução de exercício, não é a explicação inteira da ozonólise, eu não vou entrar em detalhes, mas esse zinco em meio aquoso é importante sim, para que você tenha uma etapa, porque vai entrar todo o ozônio na estrutura, vai quebrar a ligação π, vai entrar no meio da estrutura toda, e aí depois vem o zinco com a água, quebra ele ao meio, tá bom? Mas não precisa se preocupar com isso, você quebra aqui. Então, tu vai gerar isso aqui e a ligação dupla se torna a ligação com oxigênio. Agora, preste atenção. Às vezes, bastão confunde. Eu vou puxar essa mesma fórmula em estrutural normal. Vê se vai fazer sentido para vocês, eu estou um pouco viajando. Olha só. Dupla C, CH3. Aqui tem um H. Eu só desenhei ele na fórmula estrutural simplificada. Para quê? Para conseguir fazer isso aqui, ó. A quebra está aqui. Quando a quebra está aqui, fraciona esse composto em dois. Esse é um dos compostos gerados na ozonólise e esse é outro composto gerado na ozonólise. Tá? Se vocês não viram esse tipo de reação, não se preocupa. Observa, acompanha a minha explicação e tome nota que ao longo desse período, ainda até dezembro, tu tem que estudar reações orgânicas bem. Né? Então já coloca como meta aí para setembro, agosto, né? Se for começar, e só começa depois do recesso, tá? Ah, não, descansa um pouco também. Sou a favor disso. Ou não, né? Depende de cada um. Estou pensando em mim. Ó, nesse caso aqui, esse é o primeiro composto gerado. Eu quebrei a dupla e substituí com oxigênio. Enquanto o outro composto vai ter a dupla para cá. Aqui eu só vou desmembrar um H para cá e um CH3. Pronto, são esses os compostos gerados. Esse composto aqui, tá? E esse composto aqui. Ai, vamos lá, olha só. Nesse caso em específico, o bom é que vocês podem parar, pausar, comer, voltar e fica mais fácil. Olha só, ele fala que X é o composto de maior massa molar. Eu preciso calcular a massa molar para entender que o meu amarelo é o X e esse é o Y, tá? E o peróxido é porque veio da água, tá bom? Isso aqui é o que vai gerar isso aqui. Um oxigênio entra para cá, um oxigênio entra para cá e o outro entra na forma do peróxido. Só para terminar a nossa fofoca sobre ozonólise. Ozonólise, tu vai quebrar a dupla e cada fragmento da dupla, você vai botar ele ligado a um oxigênio. Beleza? É o meio do caminho, tá? Aqui você quebra, anote o que eu estou falando. Em algum momento eu faço um resumo sobre isso para gente. Eu não consegui esquematizar na minha cabeça agora um resumo maneiro, mas a ideia é essa. Na oxidação branda, você quebra a ligação π. Na ozonólise, tu quebra a ligação inteira e bota um oxigênio. Na oxidação enérgica, tu quebra a ligação inteira e oxida esse carbono o máximo possível. Bom, sem mais delongas, o composto X, nesse caso, ele pergunta o quê? A fórmula molecular, né? Vamos começar logo a compor nossa resposta?
Caneta preta mesmo. Escreva a fórmula molecular e a função orgânica do composto X, tá? Fórmula molecular. C3H6O. Função orgânica. Cetona. A carbonila no meio da cadeia. A ozonólise só gera cetonas ou aldeídos. A ozonólise só vai gerar cetona ou aldeído. Beleza? Tranquilo? A segunda pergunta é: represente a fórmula estrutural do composto X. Posso colocar assim, mas eu vou escrever um pouquinho melhor. Fórmula estrutural. Vou botar um Hzinho só para não ficar esse oxigênio perdido. Pronto. Botei em bastão, tá? E o último, nomeie o agente redutor da oxirredução. Galera, agente redutor não é quem reduz, é quem oxida, ok? Agente redutor não é quem reduz, é quem oxida, tá? Bruno, mas como é que eu vou saber quem oxida no composto? Aí que é interessante, tá? Já vou deixar de cara. Se tem oxigênio ou ozônio, são eles que vão reduzir. Eles são agentes oxidantes. Eu estou sofrendo. Essa reação não é uma oxidação do composto orgânico. Então, quem está sofrendo oxidação não é o composto orgânico? É. Então, o que ele quer é o nome desse composto orgânico. Pô, tu tava torcendo para ser ozônio para acabar a história, não tava? Eu também, mas não é o caso. Nesse caso, o que ele quer é o nome desse reagente. Qual é o nome dele? Nome. Vamos lá. Pela cadeia que está aqui, eu tenho vou desenhar aqui, ó, 2, 3, 4 carbonos e o metil como ramificação, correto? Então, o nome eu vou dizer que é metil, não preciso dizer aonde está o metil. Ah, Bruno, mas eu coloquei, mas não precisa. Só tem 4 carbonos, ele sempre vai estar no carbono 2. Metil, but 2-eno. Metil, but 2-eno. Metil, but 2-eno. Tá? Nome, metil. Por que eu tive que colocar o nome da dupla? Porque a dupla poderia estar no primeiro ou no segundo. A dupla poderia estar aqui. Tá? Metil, but 2-eno. Não precisa desse hífen aqui. Tá? Não precisa colocar o 2. Acho que você não seria julgado se colocasse isso. Mas eu sempre peço atenção aos alunos porque isso depende do corretor, tá? Se o corretor for cismado, ele vai tirar, pode tirar décimos disso. A maioria não tira. Fechamos mais uma? Essa acho que foi até rápido. Foi mais rápido do que deveria. Mas essa é a ozonólise, tá? É óbvio que a gente pode falar mais à frente e comentar mais sobre cada um do tipo, até porque quando a gente faz resoluções de questões, a gente vai ver temas batidos, então vai ser mais rápido para passar por temas batidos e explora temas mais complexos. Já estou avisando que vou falar algo interessante para vocês ao final. Se te interessar, vocês também. Obviamente. Olha só, galera, presta atenção. Nesse caso, questão 6. Questão 6, eu falo o seguinte. Ó, em um laboratório, um professor colocou soluções aquosas de acetato de sódio, cloreto de sódio e ácido acético, em 3 recipientes diferentes, sem rotulá-los, com conteúdo correspondente, identificando-os como A, B e C. O experimento foi conduzido na temperatura de 25 graus Celsius e, em seguida, ele pediu aos alunos que identificassem cada uma das soluções. A solução de ácido acético foi prontamente reconhecida como a solução A. Então, eu botei A à toa, porque aqui é o ácido acético, já sei quem ele é. Problema é que o ácido acético é esse cara aqui, ó. Faltou falar do cloreto de sódio e o acetato de sódio, beleza. Devido ao seu odor característico de vinagre, entendi. Não dava para cheirar.
Com base nessas informações, identifique quem é a solução B e C. Beleza. Quem é B e C? Um deles é o cloreto de sódio e outro é o acetato de sódio. Veja bem, qual é a diferença do acetato de sódio para o cloreto de sódio? Ambos são sais, só que são sais que são sais derivados de uma reação de neutralização total, porém têm caráteres diferentes. Faz sentido eu falar logo a resposta da B e C logo para vocês, para ser mais fácil. Vamos lá. A cloreto de sódio vem de que ácido? Vem do ácido clorídrico. Cloreto de sódio vem do HCl, que é um ácido forte, e do NaOH, que é uma base forte. Conclusão, ele tem um comportamento neutro, não sofre hidrólise em meio. Quando vem de ácido e base forte, não sofre hidrólise. Ou seja, esse sal em contato com água não gera um caráter ácido nem um caráter básico. É diferente, por exemplo, do acetato de sódio. O acetato de sódio, né, veio do ácido acético, que é o H, né, vou botar H7, o ácido acético, que tem, né, que é um ácido fraco, e veio do NaOH. Seu íon da base é o sódio, forte. Então, qual é o caráter que prevalece para esse sal? Básico. Então, solução rápida aqui agora. Ele pediu com base. Identifique, não pediu para justificar. Vamos embora. Ai, vamos lá. Identifique B e C. B, cloreto de sódio. C, acetato de sódio. Tá? Resposta do primeiro item concluído. São duas opções. Acabou, matei um ponto aqui. Segundo, em seguida, determine a concentração da solução A em mols por litros, dados o Ka dela. O que é o Ka? Ka é a constante ácida. O ácido acético tem esse hidrogênio ionizável aqui, que é o hidrogênio da carboxila. Só que eu sou preguiçoso. Toda vez que eu chamo de um ácido, eu vou chamar de H7. Eu vou dizer que ele, em meio aquoso, vai liberar o H+, e esse é um acetato. Tá? Eu estou com preguiça de escrever a estrutura inteira. Resumi esse H como hidrogênio ionizável. Tá bom? Ka é a constante dessa equação. Tem uma galera que gosta de fórmula para responder isso. É a constante quando isso está em equilíbrio. A7 sobre H. Quanto maior o valor do Ka, mais ácido é o composto. Tá? 2 a 10 é menos 5 não é forte, é fraco. E aí ele pergunta qual é a concentração de A mais em mols, se o pH desse composto, é isso que é sacada. Ó. Tu não pode esquecer que o pH da solução é 3. O que significa isso? Se o pH é 3, a concentração de H+, para quem não sabe, é menos log de pH. Ou seja, o pH é o quanto equivale? É 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Beleza. Dado essa informação, como é que eu finalizo essa história? Deixa eu pensar. Tá, beleza. Essa é a solução desse material aqui em cima. E olha que grande sacada. Eu vou jogar isso para cá para te mostrar para vocês. Se eu tenho uma concentração desse cara inicial, que eu vou chamar de X, supondo que eu coloque ele para ser dissolvido, com o passar do tempo, essa concentração vai ser consumida. Vou chamar de algum A aqui, um alfa, que é o grau de ionização dele. Com base nisso, vai se formar esses dois caras. No equilíbrio, meu Deus do céu, que reta horrível. No equilíbrio, aqui sendo o início do processo, aqui a reação acontecendo, no equilíbrio, o que vai acontecer é que o grau de ionização determina o quanto de ácido tem. O grau de ionização determina o quanto de acetato que tem. E
o ácido em si, por incrível que pareça, não é X menos alfa. Na verdade é. Só que como o alfa é uma porcentagem muito pequena por ser um ácido fraco, preste atenção, o ERG não vai te cobrar ácido intermediário. Sempre que for Ka e for de ácido fraco, você vai ignorar o desconto que você dissocia desse ácido. Você vai chamar de X. Esse valor aqui, por incrível que pareça, tu já tem. Então, esse valor equivale a esse valor. Por quê? Porque a quantidade de H+, que ele gera é a mesma de acetato. Só falta saber a concentração dele. Presta atenção, eu montei o quadro de equilíbrio para você entender que eu já tenho esse. Já tenho esse. Quem eu não tenho é esse. Tá bom? E aí eu vou. Então, é literalmente isso. Quem não tenho é esse. Então, ó, nesse caso, nessa conversa, a gente diz que Ka vai ser igual a 10 a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 sobre a concentração desse ácido que eu vou chamar de X. O Ka, eu já sei que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Passo, agora tem que resolver essa conta, né? Primeiro, eu vou passar esse X para o outro lado e vou passar esses números para baixo. Conclusão, X vai ser igual a 10 a menos 6, porque aqui eu multiplico, sobre 2, 10 a menos 5. Na hora de fazer a conta, eu abato esses dois, dá 10 a menos 1, 1 sobre 2, do qual 0,5 vezes 10 elevado a menos 1, ou 0,05 mols por litro. É essa a resposta. Concentração. Estão aí, galera? Estão de boa? Concentração da solução. Se ficou confuso a forma de falar, né? Depois não tem problema. Se você acha que entendeu, mas precisaria rever, vai olhar depois de novo a gravação, não tem problema nenhum. Né? Ou, obviamente, eu posso explicar. Estou falando só se você sabe que você já entendeu o raciocínio, mas foi complicado. Tá bom? Existe uma fórmula, Joia, que o pessoal gosta de utilizar, que é importante. Mas quando você estudar equilíbrio químico para as provas da UERJ, você estuda montando o quadro de equilíbrio, mas, né, tem uma galera que não pode ver uma fórmula que adora, que é o seguinte: você pode dizer que o Ka, né, na verdade aqui depende, é a concentração, peraí, alfa X molaridade. Tá? Só que isso só daria certo se tu tivesse o alfa. Nesse caso, tu não tem. Então fica meio complicado de montar. Tá? Tem outras fórmulas também, só que eu não decoro. Eu monto quadro de equilíbrio para funcionar. A concentração de H+ equivale à concentração de acetato. Então, como eu já tinha a concentração dele, eu apliquei para os dois lados. Questão difícil, mas essa questão é frequente. Então, assim, sendo bem sincero, você vai ver a mesma questão com valores diferentes, com ácidos diferentes, caindo várias vezes. Em algum momento, tu vai entender esse padrão. Tá bom, galera? Tá bom? Fechamos questão 6. Vamos para a questão 7. Ó, estamos acabando. Calma, calma. Questão 7. Uma das técnicas inovadoras de purificação de água é a eletrofloculação, que apresenta resultados promissores. A técnica utiliza de corrente elétrica e um eletrodo metálico, como ferro, para tratar a água. Durante o processo, ocorre a formação de ferro mais 2, que hidrolisam e originam um hidróxido insolúvel. Esse hidróxido age como agente floculante, aglutinando partículas de impurezas menores na água, e a remoção dessas partículas pode ser realizada com eficiência por técnicas de decantação e flotação. Beleza. Equacione a semi-reação de corrosão do ferro metálico, produzindo sua espécie iônica, e identifique o nome do eletrodo que sofre corrosão na eletrólise. O nome do eletrodo é anodo e é catodo. Acabou a história. Se eu tivesse qual espécie está no anodo no catodo, ok. Se sofre corrosão, mas vamos lá. Vamos marcar as coisas para não ter problema.
Equacione a semi-reação de corrosão do ferro metálico. Ele fala que ocorre a formação de ferro mais 2, não é? Então, agora sem caixinha, só para a gente ir um pouco mais rápido. Ferro sólido gerando ferro metálico. Isso, né, aquoso ou líquido, né, hidrolisam, tá, está em água, então é aquoso. Se esse cara está gerando ferro 0 para mais 2, ele está oxidando. Você está oxidando, ele está liberando elétrons. Quantos elétrons? Dois. Dois eletrinhos que estão sendo liberados. Beleza? Tranquilo? Com isso, continuação dessa fala. Além desse, essa é a semi-reação. Acabou. Produzindo espécie iônica. Identifique o nome do eletrodo que sofre corrosão na eletrólise. Ele não fala o metal que está no eletrodo, né? Na verdade, até fala, né? Vamos lá. Que sofre corrosão é o ferro, né? Só que o que ele quer é o anodo. Anodo. Ferro. Tá? É porque eu sei que é o ferro. Se eu não soubesse, eu teria que só colocar anodo. Tá? Por exemplo, eu não sei quem está reduzindo nessa história. Segundo, já foi duas perguntas. Identifique o nome do eletrodo, tá? Em seguida, represente a fórmula química e o nome do hidróxido insolúvel formado pelo íon, pela hidrólise do íon. Que hidrólise do íon? Que hidrólise do íon? Presta atenção. Hidrólise do íon gerado. Ele fala aqui, ó, se hidrolisam, originando um hidróxido insolúvel. Presta atenção que vai acontecer. O ferro mais 2, ele é um metal que não tem NOx fixo. Ele gera hidróxido insolúvel porque ele reage com a água. Só que ele não pede para você equacionar essa reação. Que bom. Mas essa equação iria separar o H+ do OH-, tá? Então, olha isso. O que vai acontecer é que você precisaria de duas águas, geraria 2H+ no processo, e você formaria essa base aqui. Ó. Você não precisa escrever essa equação, ele não pede, ou pede. O nome do hidróxido, aí represente a fórmula química e o nome. Pausa. Não, aqui eu não vou botar aqui. Ó. Fórmula química. FeOH2. Nome. Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido férrico. É isso. Férrico não, desculpa, eu que errei. Férrico é ele no maior NOx, é mais 3. É ferroso. NOx mais 2. Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. É esse o nome. Tá? Essa equação aqui é hidrólise. Hidrólise salina é bastante frequente na UERJ. Nem precisava saber. Eu estou te dando como a mais. Como eu não fiz caixinha, dado a gente querer fazer, eu vou marcar aqui como isso é o que eu escreveria na resposta. Tá? Só botaria o acento certo no anodo, né? Porque eu falo anodo, mas o nome é ânodo. Eu acento aqui. Ai, e aí, galera? Falei que a gente ia ser punk, resolver questãozinha. A ideia é sempre fechar em 1h40. Obviamente a gente não vai porque a gente está no primeiro simulado. Reparou que eu coloquei isso na descrição do simulado? Não sei se vocês repararam na primeira folha que ninguém lê a primeira folha do simulado. De eu escrever, sei lá, a senha do banco. Mentira. Mas estava lá informações gerais, se você olhar de novo, que tinha para ser aconselhado a fazer 1h40, porque tu tem 3 provas para fazer no dia. Tá? Ninguém lê a primeira. Eu sei disso que ninguém lê a primeira folha. Tá? Mas eu botei lá que era aconselhado a fazer em 1h40 só por uma questão de lógica. Você se doutrinar fazendo o seu tempo de prova porque você tem 3 provas no dia. Então você tem que saber que você tem que saber fazer essa em um determinado tempo, a redação em um tempo, e acho que para a grande maioria que está nessa chamada, biologia também em outro tempo. Né? Beleza. A gente vai para a questão 8. Tá acabando. 8, 9, 10. Beleza.
8. Questãozinha de termoquímica. Questãozinha de termoquímica. Bom que tem gente, tá todo mundo aí, graças a Deus, olha só. Olha só. Pirólise do metano é um processo químico que envolve a decomposição térmica do gás metano em altas temperaturas, geralmente acima de 900 graus Celsius e na ausência do oxigênio. Nesse processo, o metano é convertido em uma mistura de hidrogênio e carbono, conhecida como gás de síntese, conforme descrito na reação abaixo. A pirólise do metano é um importante método de obtenção de produtos como hidrogênio, que pode ser utilizado como fonte de energia limpa, e o carbono, que pode ser empregado em diversas aplicações industriais. Tem uma reação aí do metano, tá bom? Para calcular a variação de entalpia de pirólise do metano, considere as reações sucessivas 1, 2 e 3. Apareceu várias reações. Apareceu uma reação em cima, é porque você tem termoquímica e Leite-Hess. De cara, de cara. Então não tem que saber, não tem que fugir. É Leite-Hess, você vai ter que manipular essas equações para chegar até essa. Ponto. Comando 1. Tem poucos comandos, porque o comando é complexo. Calcule o valor da variação de entalpia da reação de pirólise de 96 gramas do metano. Escreva a hibridação. E aí me perguntaram até, hibridação sim, porque existe hibridação e hibridização, é a mesma coisa. Mas os dois nomes servem, tá bom? Da molécula do carbono, da molécula de metano. Moleza. Moleza. Poderia ter colocado um comando aqui a mais. Tá? Tô falando disso porque como eu que fiz, eu tô debatendo e é um simulado com o modelo ERG, mas tem coisas que assim, eu faço na hora, acho interessante, e na hora eu falo assim, podia ter melhorado. Tô comentando aqui agora. O calcule equivale a um ponto, esse escreva a hibridação tá valendo meio. Tinha que ter jogado mais um comando aí junto, tá bom? Para fazer valer a pena. Continuando. Calcule o valor da entalpia da pirólise do metano. E aí, olha só. Como é que eu faço com a equação? Eu tenho essa equaçãozinha aqui que eu vou marcar de rosa. Olha que lindo. Essa equação é que eu quero. Eu manipulo todas as outras equações para chegar até essa. Exemplo, a primeira equação, de cara, eu olho que tem metano como reagente. Então ela me interessa nesse formato. Não preciso mexer em nada nela, porque ela tem uma molécula de metano como reagente. E eu quero uma molécula de metano como reagente. Tá? CO2 mais água. A entalpia, eu vou dizer que é a mesma, né? Menos 890 quilojoules por mol. A segunda reação tem carbono que me interessa, mas carbono tem que ter do lado dos produtos. Então eu inverto essa reação como CO2, gerando C mais O. E eu digo que a entalpia desse processo é invertida como mais 393 quilojoules mol. A terceira equação me tem um H2, mas o H2 que eu quero é do lado dos produtos e é dobrado. Então eu vou dobrar a reação inteira. Vou dizer que são duas águas, gerando 2H2 mais O2. E a entalpia desse processo é positiva e é o dobro de 286, que seria o dobro de 286, né? 286 vezes 2. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17, sobe 1. 2 vezes 2, 4, 572 quilojoules mol. Com isso, eu já montei as três equações e eu tenho as substâncias que eu quero. As outras vão ser eliminadas. Vão, porque elas aparecem repetidamente nos dois lados. Pronto, montei minha lei de Hess. Com isso, eu posso dizer que minha equação é o somatório. Aí deixa eu te falar uma coisa que você vai fazer na prova. Na prova, tu não vai colocar as equações para cortar elas. Se você quiser colocar, coloca. Mas eu acho que gasta um tempo. Na verdade, gasta um tempo não, gasta uma formatação de prova desnecessária. Você pode colocar que a entalpia da reação vai ser igual a menos 890 quilojoules mol mais, e aí você coloca, né? Você bota literalmente uma vez o valor da entalpia certo.
Você começa a escrever cada operação que você fez. Essa aqui eu mudei o sinal, não mudei? Então eu multipliquei por -1. Então entenda que você está invertendo a reação, você bota isso escrito, que faz mais sentido. E aí aqui, ó, vezes -2, vezes 2,86 quilojoules mol, tá? E aí, olha só para facilitar a nossa vida, eu vou abrir a calculadora, tá? Geralmente eu não abro, mas devido ao tempo do qual penso em organizar melhor, 572 mais 393 igual a 965 menos 890 dá 75. Então, a entalpia dessa reação é igual a 75 positivo quilojoules mol. Lembrei da joia aqui agora, que ficou revoltada com o sinal. Aqui, ó, positivo, tá? Então, esse processo tá estranho. Pirólise. Ah, pirólise precisa de calor para acontecer, tá bom. É decomposição térmica. Demorei para pensar. Tá estranho, porque deveria ser um valor negativo. Eu contei certo? Carbono, carbono. Tá bom. Aconteceu de ser diferente. Beleza. Tá bom? Escreva o valor da variação de tampinha de 96 gramas. Cadê? Fala para mim. Tá? Eu tô achando estranho porque pirólise me parecia ser, na verdade não, tô falando besteira, com oxigênio que faz isso, tô falando besteira. A pirólise é a queima, é a degradação por calor, então é óbvio que é endotérmico. Buguei na minha cabeça, já tô desbugado. Pirólise é quebra por calor, é óbvio que precisa de calor para acontecer, tem que ser um processo endotérmico, tá? Eu sempre reflito um pouco, se tu faz alguma conta e tu encontra uma combustão positiva, é a vida te mostrando que tu tem que voltar para fazer a questão de novo. Tu errou alguma coisa. Ah, mas eu fiz as contas. Não, não, tu errou alguma coisa. Combustão positiva não dá, não. Aí, por isso que eu pensei a mesma coisa. Nesse caso, endotérmica, eu fiquei, ué, mas é pirólise. Pirólise é quebra por calor, precisa de calor para acontecer. Só que veja bem, essa é a primeira parte da questão. Você não tem que acabar aqui a questão, você acaba escrevendo isso. Se fosse para 1 mol de metano, ok, mas não é para 1 mol de metano, é para 96 gramas de metano. A massa molar do metano, a massa molar do metano, do CH4, é a massa de um carbono mais 4 hidrogênios. É 12 mais 4, que dá 16. 16 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de metano equivale a 75 quilojoules de energia absorvido. 16 gramas de metano. Galera, aqui vai fazer. Eu já falar quem vai fazer a prova. Todo mundo que está aqui vai fazer a prova discursiva. Não tem lógica. Você está até quase 11 horas da noite, numa quinta-feira, escutando sobre questão discursiva, você não vai fazer. Eu acho que você não tem. Né? O que acontece? Você, quando a gente está fazendo no quadro, fazendo no caderno, tu risca e escreve por cima. Na tua prova discursiva, tu não vai riscar o valor e botar por cima, tu vai botar uma linha embaixo. 1 mol equivale a 16 gramas. Ok, tu bota na linha de baixo a mesma informação modificada. Agora tu bota aqui o 96 gramas de metano e aqui tu coloca o X para finalizar esse processo. Tá? X é igual a 96 vezes 75 sobre 16. Tá bom? E aí, simplificando esse processo, o qual eu já estou sem paciência para não fazer a conta, 75 dividido por 16, isso vai dar 450? É isso? Vou voltar para a conta de novo. 75 vezes 96 dividido por 16. É isso mesmo, 450. 450 quilojoules de energia. Na prova, tu monta isso, escreve X e bota a resposta. Pelo amor de Deus. Vai botar continha na prova, não. Tá? Obrigado, Marília. E que foi que eu te falei, eu tava. Chega um momento que a gente já tô só apontando para vocês. Foi uma desorganização de tempo. Isso não acontece, tá? Mas tem todas as respostas aí.
É, juro pra você. Tu jura? Não, não, não. Foi mais tranquilo que a um, não foi. A um, tá bom. É gosto. Ou parte do conceito. Tá bom? Nesse caso, só tem que tomar cuidado que tu fez uma conta inteira e só respondeu um comando. Tem um outro comando. É fácil. É fácil. Lembrei da Grazi Massafera falando, mas tudo bem. É fácil? É fácil, mas tem que responder. O segundo comando, aí tu bota hibridação. Pô, o carbono do metano é o CH4, quatro ligações simples. É o exemplo dado para a gente falar da hibridização sp3. Quatro ligações simples, se faz uma dupla, duas ligações simples e vice-versa. Ok? Fechamos essa também. E aí a gente vai para 9. Tá acabando. Tá acabando. Beleza? Na questão 9. Na questão 9. Cadê? Uma técnica utilizada para limpar peças metálicas enferrujadas é a decapagem, na qual as peças são imersas em ácido clorídrico, ok? Durante esse processo, o ácido reage com a ferrugem, formando cloreto férrico e água. Em um teste de laboratório, uma peça de ferro oxidada foi submetida à decapagem, resultando na produção de 65 gramas de cloreto férrico. Com base nesse contexto e na equação não balanceada. Vamos lá. Tu, calma aí. Por que tem que anular do PVNRT? Porque é muito difícil, tá bom. A lei de Hess, sim. Só cuidado, Marília, porque é o seguinte, mais à frente, eu vou mostrar mais à frente, que eu não falo não hoje, né? Eu vou mostrar algumas questões que podem se tornar complexas em lei de Hess. Não pode ser, mas de forma geral eu também adoro. Eu prefiro. Dentre os três, eu adoro fazer lei de Hess. É tão bonito. Quando eu nem monto muito, né? Mas quando você monta as equações, você consegue simplificar as coisas assim, chegando no final, você, graças a Deus, deu certo, né? Mas, olha só, vamos lá, vamos para essa. Eu vou direto aos comandos para a gente responder logo mais rápido, né? Identifique as funções inorgânicas às quais pertencem os compostos de ferro. Nossa, a frase ficou meio estranha para mim agora. Envolvidos no processo. Então, tem o ferro aqui e ferro aqui. Ele pede o nome? Não, ele não pede só as funções. Então, ó, funções inorgânicas. Sais, ou sais não, sal. Você pode botar até se você quiser identificar cada um deles. Fe2O3 sal e o Fe sal nada. Tô viajando, gente. Eu queria falar desse cara. Com oxigênio na estrutura e o ferro não pode ser sal, é óxido. Óxido, sal. O HCl é ácido, a água é óxido. Ok? Beleza. Ganhei essa parte. Em seguida, calcule também o número de mols de ácido clorídrico consumido durante o teste de decapagem realizado em laboratório. Teu erro seria se tu não balanceasse a equação. Vamos balancear isso? E aí alguém vai falar assim, balanceia por oxirredução. Não, não, não. Eu posso fazer por oxirredução. É o jeito que poderia ser mais pensado. Tentativa eu gosto dessa ideia. Como é que tu vai fazer por tentativa? Vai demorar, às vezes, um pouquinho a mais, mas faz. Fe2O3. Geralmente, a questão que não dá para resolver por tentativa é quando ele pede para você já fazer o balanceamento. Fala assim, ó, um dos comandos vai ser o balanceamento. Tu já sabe que vai dar ruim se tu tentar fazer por tentativa, tu vai ficar batendo cabeça. Tem às vezes questão, não é o nosso caso, tem questão que o balanceamento dá cento e cacetada.
Mas aí, tu ia tentar fazer isso? Nunca. Era mais fácil fazer mesmo por isso, tá? Ó, nesse caso em específico, vamos lá. Eu vou começar já de cara dobrando o ferro aqui, hein? Porque tem 2 ferros aqui. Quando eu dobro o ferro, eu percebo que eu tenho que colocar 6 cloros. Quando eu coloco 6 cloros, eu percebo que eu tenho que colocar 3 águas. Acabou. Não tem mistério. Alguma dificuldade? Eu não tinha visto, não. Eu fiz agora. Achei que ia até ser mais difícil. O balanceamento foi fácil. Então, eu posso afirmar que 1 mol do óxido, o que ele está perguntando? Deixa eu marcar aqui. Eu sei que tem que fazer uma estequiometria. Ó. Ele pede o número de mols de ácido clorídricos consumido durante o processo. E o processo formou cloreto férrico. Então, eu vou dizer que 6 mols do ácido, 6 mols de HCl, gerou 2 mols de FeCl3. Com isso, eu vou calcular a massa molar do FeCl3, porque o valor que ele me fala sobre esse cara é um valor de massa. Vou na tabela, vejo o cloro. O cloro tem um valor de 35,5. Eu vou usar a tabela que eu já coloquei aqui em cima, tá? Eu acho que vocês perceberam que vocês vão ter que olhar o vídeo enquanto veem o PDF, né? Só para saber, mas tudo bem. É 35,5. Então, nesse caso, em específico, 3 vezes 35,5. 3 vezes 35,5 mais 56. Vamos lá. 3 vezes 35,5 somado dá 106,5 mais 56 dá 162,5. 162,5 gramas por mol. Conclusão, vou reescrever aqui, ó, 6 mols de HCl está para 2 vezes. Eu escrevo assim, tá? Tem uma galera que gosta de calcular direto. Não aconselho na montagem da questão, porque aqui você consegue perceber bem evidente que você só calculou, só converteu para massa molar. Não tem uma grande problemática nisso. Como corretor, quando eu corrijo prova padrão UERJ, né, eu não tiro ponto por isso, pelo amor de Deus, mas estou falando que fica mais evidente, tá? E aqui tu bota 65 ou... Ah, tá, é 0,65. 0,65 gramas. E aqui tu coloca X. X vai ser igual. Já falei que pelo horário eu vou fazer, mas essa conta dá certo, tá? Essa conta eu sei que dá certo. 0,65 dividido por 2, dividido por 162,5. Isso dá 0,012. E aqui eu não converti, preste atenção. Tem muita gente que, quando viu que aqui tinha que converter para mol, para massa molar, converteu o ácido clorídrico também. Tu não precisa. E tu não precisa fazer isso nos dois lados. Na estequiometria, cada lado é único. Você montou a proporção em mol, você pode manipular as informações de cada lado de um jeito. Se pode passar para volume molar, pode passar para número de moléculas, pode passar para massa molar e outro mesma coisa. Porque você criou a relação do começo, lá do mol, dos coeficientes estequiométricos de cada um deles. Beleza? Tá bom? E aqui, obviamente, mols de HCl. Eu cometo uma gafe porque mol já não tem plural, tá? Você pode falar mols, mas a unidade é mol. Eu também, às vezes, boto um S e não pode. Tá? Mol é a unidade. Então, não tem plural. Não é o plural na unidade. Tá? É igual o L. O L é litros. É o símbolo. Não botar LS. Tu escreve litros. Mas é porque a unidade é o mesmo. Né? Enfim, vocês já entenderam. Gramas, tu não bota GS. Bota G só. Bom, eu acho que acabei, né? Galera, isso é uma coisa muito comum, muito importante para vocês. Isso não é que o Enem tu já faz isso, mas enfim, o ERJ objetivo tu já faz isso, mas principalmente aqui, tu não vai perder,
Tu não vai perder prova porque tu esqueceu algum comando. Você acabou de fazer a questão, tu vai revisar os comandos para ver se tu respondeu todos eles, por favor, pelo amor de Deus. Eu esqueço, tô falando, porque assim, eu faço isso, então eu tenho que botar na minha cabeça. Eu já vou avisar uma coisa que eu faço. Eu não suporto revisar a questão. Desde que eu era estudante, eu não suporto. Já perdi muito ponto em prova por isso. Eu não suporto, me incomoda ver coisa de novo. Resolver questão, escutar áudio de WhatsApp meu de novo, não consigo, não faço, muito difícil. E a mesma coisa, resolver questão. Eu já resolvi a questão, já olhei, tá bom. No caso, eu não gosto de olhar de novo. Não sei, é meu. Mas aí eu tenho que olhar, eu me doutrino, por exemplo, nesse caso, que eu preciso olhar de novo para ver se responde todos os comandos. Tá bom? Por quê? Porque tu não vai perder meio ponto sabendo fazer uma coisa que tu esqueceu. Ainda mais em época de prova, vem biologia junto. Biologia deve ter pior ainda, para você não esquecer nada, né? Mas vamos lá. Podemos chegar a 10. Podemos chegar a 10. Eu não vou me prolongar. Ah, 10. A gente fecha essa prova. Os diagnósticos radiológicos podem utilizar espécies radioativas que emitem radiação gama para obter imagens internas do corpo humano. O tecnésio metaestável é um radioisótopo utilizado comumente nesses exames devido à sua emissão exclusiva de radiação gama. Além disso, o íon pertecnetato, está escrito aí, tá? Pode ser empregado, comportando-se de forma semelhante aos íons do cloreto e iodeto, sendo facilmente eliminado pelos rins. Em um laboratório de análise, preparou 2 gramas do tecnésio estável às 18 horas de uma segunda-feira para realizar o exame marcado para 18, perdi, para as 12 horas do dia seguinte. Então, tem que pensar que é segunda para terça, beleza. Considerando que a meia-vida desse radioisótopo é de 6 horas, determine a quantidade. Determine. Determine. Você pode representar, não é calcule. Você não é obrigado a escrever todas as etapas. Mas é interessante? Mas não é calcule. Graças a Deus. Tá? A quantidade de tecnésio metaestável disponível na hora do exame. Eu faria o esqueminha de pulando com setinha mesmo, que já vi até em resoluções de prova UERJ. Eu colocaria o seguinte, né? Quantas meias-vidas ocorreram nesse processo? Né? São 6 horas, não é isso? Então são 6 horas da noite, meia-noite. Meia-noite, 6 da manhã, 6 da manhã, meio-dia. 3 meia-vidas. Todo mundo pegou? Nem fiz o cálculo do dia para o dia. 3 meia-vidas. Né? 3 meias. É meias-vida ou meia-vida? Meia-vidas? Enfim. Meia-vidas. Então, vou colocar assim. Tá? 3 meia-vidas. Nesse caso específico, a quantidade inicial, a massa inicial, é de 2 gramas. E aí você vai dividindo por 2. De 2 gramas passa a 1 grama. Divide por 2, passa a meio grama. Divide por 2, 0,25 gramas. É essa a quantidade ao final. Se você quiser colocar como forma, nossa, eu sou mais culto na hora de montar a minha estrutura, eu sei as fórmulas, você pode dizer que a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a n, sendo n o número de meia-vidas. E aí você vai botar que n é igual a 3, e aí você vai colocar que a massa final é igual a 2 gramas dividido por 2 elevado à terceira, o que dá 2 dividido por 8, que é 1/4, que é 0,25 gramas. Os dois jeitos de responder estão certos. Eu gosto só de falar disso quando a quantidade de meias-vidas é grande, tipo 8. Vou ficar fazendo assim? Vou. Às vezes até vou. Eu prefiro. Mas na hora de montar, eu prefiro montar assim do que ficar fazendo um esqueminha de setinha indo e voltando na minha prova, na minha discursiva, né? Poluir o meu quadradinho mágico que eu tenho que colocar as respostas. Tá bom? E aí tu coloca essa. Massa final é igual a massa inicial dividido
pelo 2 elevado ao número de meia-vida, porque cada meia-vida se divide a metade. Tranquilo, galera? Almas que estão aí, vamos fechar, estamos acabando, estamos acabando. Eu também não vou me prolongar depois disso, não. Ó, o tecnésio metálico pode ser obtido por meio de redução do TC2S7 com hidrogênio a 1.100 graus Celsius. Ok, escreva a equação balanceada dessa reação. Eita, que reação é essa? Peraí, o tecnésio metálico pode ser obtido. Se ele pode ser obtido, ele é um produto. Eu tenho que supor como é que é a reação. Ok, ele é um produto. A partir da redução desse TC2S7 com hidrogênio. Então, quem são os reagentes da história? O problema é só adivinhar o produto, porque ó, TCS7 mais hidrogênio vai gerar o tecnésio metálico. O que sobrou aí, galera? Hidrogênio e enxofre. Então, o que vai formar? Só pode formar isso. Hidrogênio vai formar hidrogênio de novo sozinho? Não, ele vai ter que se ligar a alguém, é um enxofre. E o enxofre não muda o NOx, tá? Quem vai mudar, se sofre redução, redução é sempre uma reação, quer dizer, não é sempre, desculpa. Sempre que for uma reação com hidrogênio, geralmente a gente classifica como uma redução. É a grande sacada, presta atenção. Isso é para orgânica, não é para inorgânica, mas vai funcionar. Reação de oxigenação, de oxidação, é adicionar oxigênio, geralmente. Reação de redução é adicionar hidrogênio. Repara nos compostos orgânicos. Quando você adiciona hidrogênio ao composto, tu diminui o NOx do carbono. Quando tu adiciona oxigênio ao composto, tu aumenta o NOx do carbono. Mas isso é papo para outro dia. É essa a estrutura que você tinha que montar. E agora você teria que balancear isso. E aí, para balancear isso, eu coloco um 2 aqui e coloco um 7 aqui. Conclusão, eu coloco um 7 aqui e um 1 aqui. Acabou. E assim eu fecho. Se eu conheço os estados físicos, eu cito. O tecnésio metálico pode ser obtido a partir de uma redução do hidrogênio. Se está a 1.500 graus Celsius, é óbvio que o hidrogênio está gasoso. O tecnésio é um sólido, tá? Esse cara também é um sólido, e aqui eu suponho que é um gás. Eu não botar também não tem problema. Essa era a questão 10. Não é uma questão pesada em conta, é uma questão que você tinha que saber um pouco, né? Um feeling dessa questão para matar essa reação. E aí você fecha. Você tinha que montar a reação. A UERJ gosta e terá questões para você matar, para você montar reações. Principalmente, não é o caso dessa, mas ligados com funções inorgânicas. Beleza? Queridos, aí a gente fecha esse simulado. Algumas pessoas já falaram comigo, outras não. Não sei se para quem está nessa chamada conseguiu fazer o simulado com antecedência. Boa parte que está nessa chamada é meu aluno até do presencial, né? E aí é o seguinte, o que eu venho falar a vocês? Porque aqui não é um projeto de uma escola específica ou outra. É minha autoria e minha proposta. Esse simulado que eu fiz para vocês experimentarem e entenderem. Eu estou lançando hoje oficialmente, depois, quem está nessa chamada e quem está no grupo é a prioridade desse projeto, e depois outro, uma assinatura de simulados semanal. Ou seja, toda quinta, na verdade, não. Toda sexta-feira de manhã você recebe um simulado que já está pronto, já está disponível. E na quinta-feira à noite, igual hoje, nesse mesmo horário, a gente corrige o simulado. Toda sexta-feira você bota no teu horário aonde você quiser, recebe um simulado dessa mesma pegada, a gente pode melhorar ou intensificar. Toda quinta-feira a gente corrige. A resolução fica gravada na plataforma, certo? E na semana seguinte, enfim, quando você quiser assistir, rever, reassistir, você coloca, tá? É uma plataforma que eu abri no Hotmart, tá? E eu vou colocar o link lá para quem se interessar. E aí eu já aviso a vocês, eu tinha feito todo um discurso, mas eu acho que a gente já está cansado. Eu acho que eu não preciso, a maioria já me conhece, não preciso ficar de falácia aqui para vocês. O valor da proposta mensal estava como R$ 89. Só que eu já criei um cupom para quem está no grupo. Eu vou colocar o link e o cupom, obviamente, é LOUQUITO, que é como eu chamo a galera do meu Instagram.
Vocês, no presencial, não têm essa audácia de ficar chamando todo mundo de louquito. Mas é isso. O cupom passa a ter um desconto e o valor passa a ser R$ 64,90. É bastante interessante porque não é por simulado, porque seria uma facada. É esse valor mensal. Fora que tem os adicionais, eu estou gravando todas as provas anteriores e colocando disponível lá. E dependendo da continuação, a gente vai colocar mais coisas, tá? Vou colocar a proposta lá no grupo. Quem se interessar em receber esse simulado e quem já se inscreveu hoje, já pode pegar o simulado 2, que já está disponível lá. Já coloquei na plataforma. E quinta-feira, de novo, tem outra gravação. Essa gravação é pública, eu não vou botar só na plataforma. O que eu propus era esse simulado vai ter a resolução dele também para vocês, para todo mundo. Mas aí, a partir daqui, a gente continua, né, em outro formato. Tudo bem, galera? Sei que tá tarde, sei que tá cansado. Quem quiser também não pegar as coisas, esse cupom vai ficar disponível aí, pelo menos até o final de semana e mais um pouquinho. E teremos mais outras coisas, teremos mais outra proposta, mas é um começo do que eu queria lançar para vocês. Muito obrigado pela participação de todos que ficaram até aqui, tá? Abraço grande. Quem eu vejo no presencial, verei ou amanhã ou durante a semana. Quem não eu vejo e vejo online, eu tô aí. Meu WhatsApp, para quem não tinha, tá agora disponível. Pode salvar esse número e mandar mensagem. Abraço grande e fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. Eu vou mandar, pode deixar, vou mandar todas as informações no grupo agora. Primeiro eu vou encerrar essa chamada, vai carregar vai carregar esse vídeo, que vai demorar um pouquinho, eu já vou colocar na plataforma e vou colocar todas as informações lá, porque já está o simulado, já pode baixar por sinal. Tá bom, Juliana? Fui, gente. Abraços e obrigado por ficarem comigo, ou melhor, obrigado por estar aqui, por ficar aqui. A gente se encontra de novo, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal.